Seu currículo parece exagerado, a entrevistadora disse com desdém. Confesso que alguns pontos do seu currículo parecem difíceis de validar à primeira vista, especialmente em relação à gestão dessas contas. Meu peito apertou quando 15 anos de trabalho árduo foram descartados com uma única frase. A preocupação com o dinheiro acabando começou a pesar ainda mais naquele momento, enquanto eu me endireitava na cadeira. Cada conquista listada é genuína, eu disse em voz baixa. A estratégia de expansão de mercado que desenvolvi trouxe resultados concretos. Não se trata apenas de números no papel. A entrevistadora me interrompeu com um leve sorriso. Sem uma empresa de grande porte recente no seu histórico, fica difícil validar essas informações. 8 meses antes, eu liderava projetos em 5 países, até que uma nova gestão passou a favorecer um grupo mais próximo da liderança. Naquele momento, eu já tinha passado por dezenas de entrevistas, enfrentando sempre o mesmo tipo de questionamento. A entrevistadora bateu levemente a caneta no meu currículo. Este portfólio de clientes parece particularmente difícil de comprovar. A porta se abriu discretamente e um executivo entrou. Ao me ver, hesitou por um instante antes de dizer: "Desculpe interromper. Nós já trabalhamos juntos, não foi?" Ela foi responsável por uma estratégia decisiva que reverteu um cenário bastante crítico para nós no ano passado. Quando outros consultores recomendaram recuar, a abordagem dela ajudou a mudar nossa direção. A entrevistadora pareceu surpreso. "É exatamente por isso que estou aqui hoje", continuou o cliente. "Estamos considerando ampliar significativamente nosso investimento com a sua empresa. A presença dela na equipe certamente seria um fator relevante nessa decisão." Naquele momento, tudo mudou de forma inesperada. Você já se sentiu subestimado? Já aconteceu de alguém definir o seu valor antes mesmo de ouvir o que você tem a dizer? Se você já passou por isso, talvez entenda o peso daquele instante, porque o que aconteceu a seguir teve um impacto importante na minha carreira e abriu portas que eu não imaginava. Meu nome é Aviva Reno. Aos 42 anos, construí minha trajetória em estratégia de mercado internacional partindo do zero. Cresci em uma pequena cidade do meio-oeste americano, onde se esperava que as mulheres seguissem caminhos mais tradicionais. Mesmo assim, trabalhei em 3 empregos para pagar meus estudos em administração. Minha capacidade analítica, junto com a habilidade de entender o consumidor, acabou se tornando um diferencial no meu trabalho. Eu desenvolvi a habilidade de identificar padrões que passavam despercebidos por outras pessoas e transformar isso em estratégias viáveis. Mas, sentada naquela sala de entrevista na TGR Advisory, nada disso parecia ter peso para Filomena Oswald, diretora de talentos, que manteve uma postura crítica durante toda a conversa. Depois que o cliente, Elias Bowen, CEO de uma das empresas de bens de consumo que mais cresciam na América do Norte, saiu da sala, a postura de Filomena mudou visivelmente. Seu tom ficou mais receptivo. "Bem, isso foi inesperado", disse ela, ajustando os óculos. "Elias costuma ser bastante criterioso. Conte mais sobre o trabalho que você realizou com a empresa dele." Respirei fundo antes de responder. Desenvolvi a estratégia de entrada deles no Sudeste Asiático no ano passado. Muitos consultores haviam recomendado não avançar por conta de barreiras culturais, mas identifiquei oportunidades específicas que não tinham sido consideradas. Filomena assentiu, agora mais engajada. "E quais foram os resultados?" "Houve crescimento de 37% nos 2 primeiros trimestres, superando as projeções iniciais." "Interessante", respondeu ela anotando. "Podemos acelerar sua candidatura. Inclusive, podemos considerar você para uma posição de diretoria sênior, com uma remuneração compatível." A mudança de postura era evidente. Pouco antes, minhas conquistas eram questionadas. Agora, eram valorizadas. "O cargo exige alguém que transmita confiança", continuou ela. Eu observei em silêncio como a percepção dela havia mudado tão rapidamente. Enquanto ela explicava os próximos passos, lembrei do que tinha acontecido 8 meses antes. Eu era diretora executiva de estratégia na Crest Innovations, quando a empresa foi adquirida por um fundo de investimento.
O novo CEO, Preston, me chamou para uma conversa. Aviva, seu histórico é muito sólido, disse ele, enquanto olhava distraidamente para as mãos. Mas estamos adotando uma nova dinâmica de liderança. Na prática, era um ambiente cada vez mais fechado para pessoas fora daquele círculo. Em poucas semanas, todas as diretoras foram substituídas por profissionais ligados à nova gestão. Alguns tinham menos experiência, mas um perfil que combinava mais com a nova direção da empresa. Recebi um pacote de saída adequado, mais focado em evitar conflitos do que em reconhecer contribuições. No início, mantive a confiança, mas ao longo do tempo, percebi a resistência do mercado. Pessoas que simplesmente não acreditavam que eu pudesse ter alcançado aqueles resultados. Podemos ter uma proposta pronta amanhã, disse Filomena. Depois da validação do cliente, o processo tende a avançar com mais rapidez. Olhei para ela com atenção. E toda a minha experiência não contou? Ela hesitou antes de responder. Precisamos manter critérios consistentes no processo. Você não foi criteriosa, respondi com calma. Você formou uma opinião antes mesmo de ouvir minha trajetória. Filomena começou a organizar alguns papéis na mesa, visivelmente desconfortável. Talvez tenha havido um mal-entendido, mas estamos interessados em seguir com você. Reuni meus documentos com tranquilidade. Agradeço. Quando posso esperar um retorno? Ligo amanhã à tarde, respondeu ela. Como prometido, ela entrou em contato no dia seguinte com uma proposta acima da faixa inicial. Pedi o fim de semana para avaliar. No sábado de manhã, eu estava sentada no balcão da cozinha, olhando a proposta. Aquilo resolveria questões imediatas. Mas ainda assim, algo não parecia certo. Pensei em quantas profissionais experientes enfrentavam situações semelhantes. Meu celular vibrou com uma mensagem de Nishta Dar, ex-colega da Crest. Nos encontrávamos com frequência para conversar. Ainda está de pé para amanhã? Tenho novidades, escreveu ela. No dia seguinte, nos encontramos no café habitual. Nishta demonstrava entusiasmo. Com mais de 3 décadas de experiência, trazia uma visão muito clara do mercado. Tenho feito alguns trabalhos de consultoria para antigos clientes, disse ela. E muitos têm feito a mesma pergunta. Por que não existe uma empresa que combine análise de dados com entendimento cultural? Concordei. Muitas decisões ignoravam o comportamento real do consumidor. E se criássemos isso? Sugeriu ela. Nós duas, talvez com a Yara também. Yara Okonkwo, especialista em transformação digital, também havia saído após a aquisição. Você está falando de abrir nossa própria empresa? Sim. Temos experiência e contatos suficientes para começar. Peguei a proposta da TGR e coloquei sobre a mesa. Nishta analisou rapidamente. É uma boa proposta, mas você não parece convencida. A entrevistadora passou boa parte do tempo questionando minha experiência, até que um cliente mudou a percepção deles. Entendi, respondeu ela. E agora querem te contratar rapidamente. Respirei fundo. Se eu aceitar, estarei entrando em um ambiente onde o meu valor depende da validação de terceiros. Nishta me devolveu o papel. Então qual é o próximo passo? Naquele momento, senti algo diferente. Talvez a resposta esteja exatamente no que você acabou de sugerir. Nas 3 horas seguintes, começamos a estruturar o que viria a ser a Prism Strategies. Nossa proposta era criar uma consultoria especializada em mercados que as grandes empresas consideravam complexos, regiões que normalmente eram abordadas com modelos padronizados que ignoravam aspectos culturais importantes. Na manhã de segunda-feira, eu já tinha preparado uma resposta formal, recusando a proposta da TGR, e agendado conversas com Yara e outros 2 ex-colegas que também haviam sido desligados após a aquisição da Crest. A resposta de Filomena chegou poucos minutos depois do meu e-mail. Ela demonstrou surpresa com a decisão e mencionou que poderia rever a proposta, inclusive ajustando a compensação. Também comentou que Elias havia perguntado sobre mim naquela manhã. Respondi de forma objetiva que minha decisão não estava relacionada a dinheiro. Agradeci pelo tempo dela
e encerrei o assunto com uma sensação de encerramento que trouxe alívio. Os primeiros meses construindo a Prism foram ao mesmo tempo desafiadores e motivadores. Nishta, Yara e eu utilizamos nossas indenizações como capital inicial. Trabalhamos a partir da garagem adaptada da Nishta, usando contatos profissionais para conquistar as primeiras oportunidades. Nem todos os projetos deram certo no início. Em alguns momentos, chegamos perto de perder clientes importantes por falhas na execução, o que nos obrigou a rever processos internos e ajustar a forma como estruturávamos os projetos. Nossa primeira oportunidade relevante surgiu de forma inesperada. Damon Reeves, um gerente intermediário de uma empresa de eletrônicos, havia participado de um workshop que conduzi anos antes. Ele entrou em contato depois de saber do novo negócio. Explicou que sua equipe queria expandir para o Sudeste Asiático, mas os consultores indicavam cautela. Ele disse que lembrava da forma como eu lidava com esse tipo de desafio e perguntou se eu poderia oferecer uma análise alternativa. O orçamento era limitado, mas o projeto era estratégico. Dedicamos 3 semanas à análise, identificando pontos de entrada que não eram considerados nos modelos tradicionais. Durante a apresentação, a postura dos participantes mudou gradualmente. O que começou com dúvidas passou a gerar interesse. 2 executivos que não estavam previstos apareceram durante a reunião. Um deles comentou que finalmente conseguia visualizar o potencial de forma mais concreta. Destacou que havíamos conseguido equilibrar dados com entendimento cultural. Esse projeto resultou em novas indicações. Um cliente satisfeito acabou me indicando para outros contatos, o que aos poucos foi gerando novas oportunidades. No 4º mês, contratamos 2 analistas e nos mudamos para um escritório pequeno. Foi então que surgiu a conferência do setor que mudaria nosso rumo. O Global Market Summit era um dos principais eventos da área. Empresas do nosso porte normalmente não ganhavam destaque, mas Yara utilizou conexões anteriores para garantir um espaço em uma apresentação menor. Nosso tema abordava oportunidades pouco exploradas em determinados mercados. A proposta não era causar impacto imediato, mas apresentar dados e experiências reais. Mostramos como modelos tradicionais frequentemente ignoravam regiões e perfis de consumidores relevantes. O que não esperávamos era a presença de Elias Bowen na plateia. Durante as perguntas, ele se levantou e questionou a consistência da metodologia apresentada. Reconheci imediatamente quem era, mas mantive a postura profissional. Expliquei que nossos modelos vinham apresentando resultados superiores aos métodos tradicionais em diferentes cenários e que tínhamos dados para sustentar isso. Ele reagiu de forma positiva, lembrando do trabalho anterior que fizemos juntos. Comentou que a estratégia aplicada no passado havia contribuído para resultados importantes. Também demonstrou curiosidade sobre o motivo de eu não estar mais na TGR, mencionando que havia feito uma recomendação anteriormente. Respondi de forma diplomática que havia optado por seguir outro caminho profissional. Ele assentiu e demonstrou interesse em entender melhor o trabalho da Prism. Perguntou se estávamos aceitando novos clientes. Respondi que sim, de forma seletiva. Após a apresentação, outras pessoas passaram a demonstrar interesse. Profissionais que não haviam assistido procuraram reuniões, e jornalistas do setor começaram a buscar nossa visão. Mas o momento mais marcante aconteceu naquela noite, durante um evento de networking. Enquanto conversava com um possível cliente, notei Filomena Oswald, do outro lado do salão, acompanhada por Gerard Walsh, CEO da TGR. A expressão deles era séria quando Elias se aproximou de mim de forma direta. Ele disse que havia conversado com o conselho e que estavam avaliando transferir uma parte relevante do trabalho estratégico para a Prism. Eu respondi com cautela, destacando a responsabilidade envolvida. Ele afirmou que os resultados anteriores justificavam essa decisão e mencionou insatisfação com a abordagem atual que vinham recebendo. Percebi que Filomena acompanhava a conversa com atenção, trocando algumas palavras com Gerard. Respondi de forma profissional que seria importante discutir os detalhes com calma. Elias concordou e mencionou que poderia haver outras oportunidades com empresas parceiras. Assim que ele se afastou, Gerard e Filomena foram falar com ele. A conversa parecia tensa.
Mais tarde, Gerard veio até mim e se apresentou. Disse que talvez o processo anterior não tivesse sido conduzido da melhor forma e que gostaria de entender se ainda existia alguma possibilidade de colaboração. Respondi com tranquilidade que naquele momento meu foco estava na Prism. Ele sugeriu uma possível parceria entre as empresas, destacando a combinação entre nossa abordagem e a estrutura deles. Antes que eu respondesse, Nishta se aproximou e me chamou para outra conversa, encerrando a situação de forma oportuna. A conferência representou um ponto de virada. Nos meses seguintes, começamos a fechar novos contratos, incluindo a empresa de Elias. A equipe cresceu gradualmente, reunindo profissionais com diferentes experiências e perspectivas, mas nem sempre foi simples alinhar visões e processos no início. Nosso crescimento exigiu um espaço maior. Encontramos um escritório funcional em um galpão reformado. Não era sofisticado, mas atendia bem às nossas necessidades. Fiz questão de que a sala de reuniões fosse integrada ao ambiente principal, reforçando a ideia de transparência no dia a dia. Com o tempo, nossa base de clientes aumentou de forma consistente. A equipe continuou crescendo, formada não apenas por competências técnicas, mas também por vivências diversas. Enquanto muitas empresas concentravam suas contratações em perfis tradicionais, buscamos talentos em diferentes contextos. Vera, responsável pela área de pesquisa, havia sido rejeitada por diversas empresas, mesmo com modelos inovadores. Ela reformulou nossa estrutura analítica. Milo, que veio da área acadêmica após décadas de experiência, trouxe uma visão comportamental que impactou diretamente nossa comunicação com clientes. O diferencial da Prism não estava apenas na diversidade da equipe, mas na forma como trabalhávamos. Em vez de aplicar modelos prontos, começávamos pela compreensão do contexto local e depois integrávamos análises econômicas. Essa abordagem trouxe resultados consistentes. Em uma manhã de terça-feira, 13 meses após a criação da Prism, Yara entrou na sala com um tablet em mãos e pediu que eu visse uma notícia. O boletim do setor anunciava que a TGR estava lançando uma nova divisão focada em mercados internacionais com abordagem cultural. A descrição apresentada era muito semelhante à proposta que havíamos desenvolvido na Prism. Eles estão basicamente replicando todo o nosso modelo, disse Yara, cruzando os braços. Dei uma olhada rápida no artigo. E sabe quem está liderando essa nova divisão? Quem? Filomena Oswald. Os olhos de Yara se arregalaram. A mesma que disse que sua experiência não era confiável? A própria. Mais tarde naquele dia, Nishta encontrou algo ainda mais preocupante. A TGR havia agendado reuniões com 3 dos nossos principais clientes, oferecendo serviços semelhantes por valores consideravelmente mais baixos. Eles estão cerca de 30% abaixo, explicou Nishta. Eles conseguem operar com margens reduzidas por um período para ganhar espaço no mercado. Recostei na cadeira, avaliando o cenário com calma. Eles podem tentar copiar nossa abordagem e reduzir preços, mas não conseguem reproduzir nossa equipe nem a forma como pensamos. Fiz uma pausa antes de continuar. Vamos acelerar o desenvolvimento da nossa estrutura de avaliação. A estrutura que Nishta e eu vínhamos desenvolvendo era, até então, nosso projeto mais inovador. Um modelo de avaliação de talentos focado em identificar potencial ignorado, analisando habilidades por meio de desafios práticos em cenários reais, em vez de depender apenas de histórico profissional. Ainda está em fase inicial, alertou Nishta. Então, vamos evoluir isso mais rápido, respondi. Agora não é só sobre crescimento, é sobre mostrar que nossa abordagem realmente funciona. Nas 3 semanas seguintes, trabalhamos de forma intensa para aprimorar o modelo. Quando finalmente aplicamos a estrutura junto à equipe de recrutamento de um cliente, os resultados superaram nossas expectativas. O sistema identificou profissionais com alto potencial que haviam sido descartados anteriormente pelos métodos tradicionais. O cliente, diretor de inovação de uma empresa de tecnologia, demonstrou surpresa. Esses perfis dificilmente passariam pela nossa triagem inicial. Eles não seguem o padrão que costumamos adotar. Esse é justamente o ponto, expliquei. Talento não segue um único padrão. A novidade começou a se espalhar rapidamente. Enquanto a TGR tentava reproduzir nossa abordagem de análise de mercado,
Nós mudamos o foco da conversa. Em vez de apenas ajudar empresas a encontrar mercados pouco explorados, passamos também a ajudá-las a identificar talentos ignorados capazes de desenvolver esses mercados. 2 meses depois, recebemos um e-mail inesperado de Darian Winters, diretor de relacionamento com clientes da TGR, solicitando uma reunião. Curiosa com a intenção, aceitei o convite. Darian chegou no horário bem vestido, mas visivelmente desconfortável. Após os cumprimentos iniciais, foi direto ao ponto. A TGR gostaria de conversar sobre a possibilidade de adquirir a Prism Strategies, disse ele. Nosso conselho acredita que pode haver sinergias relevantes entre as duas empresas. Mantive uma expressão neutra, apesar da surpresa. É uma proposta interessante. Posso entender melhor o que motivou esse interesse? O crescimento de vocês chamou bastante atenção, respondeu com cautela. As metodologias que estão desenvolvendo, especialmente essa estrutura de avaliação de talentos, têm gerado repercussão no setor. As mesmas metodologias que vocês estão tentando reproduzir? Perguntei. Ele se ajeitou na cadeira. Pode ter havido iniciativas semelhantes acontecendo ao mesmo tempo, mas nossa liderança reconhece que a abordagem de vocês é diferenciada e pode agregar valor. Entendi. E quem iniciou essa proposta? Foi uma decisão do conselho, respondeu, evitando contato visual. Gerard Walsh tem interesse direto em discutir os termos com você. Assenti de forma calma. Pode dizer ao Gerard que estou aberta a conversar, mas gostaria que a reunião incluísse também a pessoa responsável pela integração, caso a aquisição avance. Seria Filomena Oswald, respondeu Darian. Ela agora ocupa o cargo de vice-presidente executiva de estratégia e integração. Sorri levemente. Ótimo. Pode agendar a reunião. Assim que Darian saiu, Yara e Nishta começaram a fazer perguntas. Você está mesmo considerando vender? Perguntou Yara, surpresa. Estou considerando ouvir, respondi. Nishta observou com atenção. Você já tem algo em mente. Digamos que quero entender como essa conversa vai acontecer. A reunião foi marcada para a quinta-feira seguinte, na sede da TGR. Cheguei com 15 minutos de antecedência, acompanhada por Nishta e por Imani, nossa assessora jurídica recém-contratada. Fomos conduzidas até uma ampla sala de reuniões. Gerard Walsh nos recebeu com simpatia, enquanto Filomena permaneceu um pouco mais atrás, com um sorriso contido. Aviva! É um prazer te ver novamente, disse Gerard. Agradeço por considerar nossa proposta. Agradeço o interesse na Prism, respondi. Acredito que você já conhece Nishta Dar, cofundadora e diretora de inteligência, e esta é Imani Okeke, nossa conselheira jurídica. Após as apresentações, nos sentamos. Notei que Filomena escolheu ficar diretamente à minha frente. Antes de falarmos de valores, gostaria de entender melhor a visão da TGR para a Prism após uma possível aquisição, iniciei. Principalmente em relação à integração da nossa equipe e das nossas metodologias. Gerard fez um gesto para Filomena, que assumiu a fala com naturalidade. Nossa ideia é posicionar a Prism como um centro de inovação dentro da TGR. As metodologias de vocês seriam aplicadas em escala global, enquanto a equipe ajudaria na disseminação desse conhecimento internamente. E a estrutura de avaliação de talentos? Perguntei. É uma iniciativa interessante, respondeu ela. Mas precisaríamos adaptá-la aos nossos processos atuais para manter consistência nos critérios. Percebi que ela evitava reconhecer o objetivo principal da ferramenta. Pode explicar melhor o que seria essa consistência? Questionei. Ela manteve um sorriso controlado. A TGR construiu sua reputação com base em determinados padrões. Precisamos garantir que esses padrões continuem sendo atendidos. E quem ficaria responsável por esse alinhamento? Perguntei. Minha área conduziria esse processo, respondeu Filomena. Trabalharíamos em conjunto durante a transição, mas as decisões finais seguiriam os protocolos da TGR. Gerard voltou a falar.
Estamos preparados para apresentar uma proposta bastante atrativa. A equipe receberia incentivos para a permanência e você assumiria uma posição de liderança. Reportando a quem? Perguntei. Filomena seria sua supervisora direta, respondeu ele. Ela lidera todas as divisões estratégicas. Assenti com tranquilidade. Entendi. Antes de entrarmos em números, gostaria de mostrar algo. Abri meu notebook e virei a tela para eles. Aqui está uma análise comparativa do desempenho de clientes que aplicaram nossas estratégias ao longo dos últimos 18 meses, em relação às médias do setor. O gráfico mostrava resultados consistentemente superiores. Gerard e Filomena se inclinaram para observar melhor, demonstrando surpresa. Esses resultados mostram mudanças reais na forma como essas empresas operam, expliquei. Não se trata apenas de melhorias pontuais. Em seguida, mudei a visualização. Agora, observem a composição das equipes responsáveis por esses resultados. O contraste era evidente. Nossa diferença não acontece apesar dessa diversidade, continuei. Ela acontece por causa dela. Filomena manteve a expressão mais fechada. Iniciativas desse tipo são relevantes, mas precisamos manter padrões que transmitam segurança aos clientes. São esses mesmos padrões que fizeram você questionar minha experiência naquela entrevista? Perguntei com calma. O silêncio tomou conta da sala. Gerard olhou para Filomena, claramente surpreso. Acredito que houve uma interpretação equivocada daquela situação, disse ela com cautela. Não houve equívoco, respondi. Você duvidou dos meus resultados até que alguém de fora confirmasse. E agora quer aplicar esse mesmo filtro à minha equipe. Gerard interveio. Talvez possamos focar nos termos da negociação. Na verdade, respondi, tenho uma contraproposta. Abri uma pasta e deslizei os documentos sobre a mesa. Esses são os termos para considerarmos seguir com essa conversa. Gerard analisou o material, demonstrando surpresa. Isso foge do padrão. Nossa empresa também foge do padrão, respondi. Filomena franziu a testa ao ler. Aqui diz que a Prism manteria total autonomia sobre contratações e metodologia. Exatamente. E também propõe a criação de uma área dedicada a revisar os processos de recrutamento? Sim. A expressão dela ficou mais rígida. Isso altera completamente a forma como trabalhamos hoje. Isso aprimora a forma como vocês trabalham, corrigi. Gerard chegou à última página. E você lideraria essa área? Sim, respondi. Com autonomia executiva e acesso direto ao conselho. Filomena colocou o documento sobre a mesa com cuidado. Isso é completamente inviável. Você está na prática pedindo controle sobre a forma como a TGR realiza contratações em toda a empresa. Estou propondo um modelo que consiga identificar excelência onde ela realmente existe, respondi com calma. Algo que o método atual de vocês não tem conseguido fazer de forma consistente. Gerard demonstrou preocupação. Aviva! Embora os seus resultados sejam realmente impressionantes, isso vai muito além de uma aquisição convencional. Vocês vieram até nós justamente porque nossa abordagem gera um valor diferenciado, eu disse. Se querem esse resultado, precisam aceitar o que torna isso possível. Precisamos avaliar isso internamente, disse Gerard recolhendo os documentos. Claro, respondi. Fico no aguardo de um retorno. 3 dias depois, Darian entrou em contato para agendar uma nova reunião. Dessa vez, Gerard veio sozinho. Suas condições geraram bastante discussão, disse ele depois que nos acomodamos no meu escritório. Filomena se posicionou fortemente contra. Não me surpreende. Mas o conselho analisou os seus dados de desempenho, continuou, e os resultados são consistentes. Eles me autorizaram a continuar as negociações, com alguns ajustes nos seus termos. Ele apresentou uma contraproposta que mantinha a maior parte das minhas exigências principais, mas reduzia o alcance da autoridade do Departamento de Talentos e ampliava o prazo de implementação. Isso representa uma mudança relevante para a TGR, explicou Gerard.
O conselho precisa de garantias de que essas novas práticas serão aplicadas com responsabilidade. E qual é a posição da Filomena nesse cenário? Perguntei. Gerard hesitou por um instante. Ela demonstrou reservas, mas vai seguir a decisão do conselho. Nas 2 semanas seguintes, conduzimos as negociações finais. O acordo manteve a criação de um departamento de talentos independente e inclusivo, com autonomia significativa. O prazo de implementação foi ampliado, mas com metas bem definidas para acompanhar o avanço. 1 mês depois, anunciamos oficialmente a aquisição. A mídia especializada repercutiu bastante o caso, principalmente pela estrutura pouco convencional que mantinha a autonomia da Prism ao mesmo tempo em que transformava a abordagem da TGR em relação a talentos. No meu primeiro dia oficial na sede da TGR, cheguei cedo para me preparar para a reunião geral, na qual Gerard faria minha apresentação e anunciaria a nova iniciativa de gestão de talentos. Enquanto organizava os materiais, Filomena entrou na sala. "Parabéns pelo novo cargo", disse ela em tom contido. "Obrigada", respondi. "Espero que possamos trabalhar bem juntas." Ela esboçou um leve sorriso. "Quero deixar algo claro. Posso ter avaliado você de forma equivocada no passado, mas os padrões da TGR existem por um motivo. Nem todas as pessoas que afirmam ter habilidades excepcionais realmente entregam resultados." "Concordo", respondi. "Por isso nosso departamento será baseado em avaliações concretas, e não em suposições. Lembre-se de que a confiança dos clientes depende da manutenção de certos padrões profissionais." "Como descartar candidatos logo na primeira impressão?" perguntei. A expressão dela ficou mais rígida. "Tenho mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Meu julgamento ajudou a construir a reputação desta empresa." "Então você entende que bons sistemas evoluem com novos dados", respondi. "E os dados mostram que muitos talentos relevantes foram ignorados. Meu papel é corrigir isso." "Vamos ver como o conselho reage após 6 meses dessas mudanças." "Não são testes", corrigi. "São métodos já validados. Mas você tem razão em um ponto. Os resultados vão deixar isso claro." 1 hora depois, com o auditório já cheio, eu estava ao lado de Gerard, aguardando o início da apresentação. Filomena estava sentada na primeira fila, mantendo uma expressão neutra. Gerard fez uma introdução breve e direta. Quando subi ao palco, observei o público, cerca de 300 pessoas, com reações que variavam entre curiosidade e desconfiança. "Muitos de vocês devem estar se perguntando por que a TGR decidiu adquirir a Prism", comecei. "E por que aceitou condições tão diferentes do padrão?" A resposta é simples. A excelência nem sempre se apresenta da forma que esperamos. Passei para o primeiro slide, exibindo os mesmos dados que havia mostrado anteriormente. Esses resultados não vieram de métodos tradicionais. Eles surgiram ao questionar quais mercados realmente importam, quais estratégias funcionam e, principalmente, quais pessoas conseguem enxergar oportunidades relevantes. Avancei para o próximo slide, que comparava perfis tradicionais de contratação com a diversidade de experiências da equipe da Prism. A iniciativa que vamos implementar não tem o objetivo de reduzir critérios. O objetivo é corrigir a forma como avaliamos talento. Durante muito tempo, confundimos histórico com potencial e credenciais com capacidade real. Da primeira fila, Filomena acompanhava com atenção, ainda visivelmente tensa. Nos próximos meses, todos os gestores passarão por um novo modelo de avaliação. Cada decisão de rejeição precisará ser justificada com base em evidências claras e não apenas percepção. Fiz uma pausa, olhando para diferentes pontos da sala. Sei que essa mudança pode causar desconforto. Isso é natural. Não estou aqui para substituir a cultura da TGR, mas para ampliar a capacidade da empresa de reconhecer talentos que antes eram ignorados. Ao final da apresentação, enquanto os aplausos preenchiam o auditório, notei Filomena saindo discretamente por uma porta lateral. O processo ainda estava longe de terminar, mas a mudança já havia começado. Nas semanas seguintes, surgiram resistências.
Alguns gestores mais antigos consideraram o novo modelo complexo e desnecessário. Filomena, de forma discreta, reforçava essas preocupações nas reuniões internas. Mas o cenário mudou 6 semanas depois, quando o primeiro grupo de profissionais contratados pelo novo sistema concluiu seus projetos iniciais. Os resultados começaram a se mostrar superiores aos das contratações tradicionais, com diferenças mensuráveis em diversas áreas, embora ainda houvesse ajustes sendo feitos no modelo. Na reunião trimestral do Conselho, apresentei esses dados junto com projeções de evolução. As evidências eram claras. Identificar talentos ignorados não era apenas uma questão de justiça, mas também uma vantagem competitiva. Após a apresentação, um dos membros do conselho olhou para Filomena e comentou que talvez esse tipo de abordagem pudesse ter sido considerado antes. Ela não respondeu. 3 meses depois, os índices de satisfação dos clientes atingiram os níveis mais altos da história da TGR. A nova abordagem impactou não apenas as contratações, mas também a forma como os projetos eram conduzidos. O momento mais significativo aconteceu cerca de 1 ano após a aquisição. Eu estava trabalhando até mais tarde quando Filomena apareceu na porta do meu escritório. "Você tem 1 minuto?" perguntou com um tom mais contido do que o habitual. "Claro", respondi. Ela se sentou com cuidado. "O projeto de expansão para a Europa Oriental. A equipe que você montou identificou oportunidades que ninguém tinha percebido. Foi um trabalho muito bem feito." "Sim, eles foram excelentes." Ela fez uma pausa. "Uma das analistas, Teresa. Eu rejeitei o perfil dela 2 vezes antes do seu sistema apontar o potencial. Ela é extremamente competente." Filomena olhou para as mãos por um instante. "Tenho começado a revisar algumas decisões que tomei nos últimos anos, especialmente casos de pessoas que foram rejeitadas e depois tiveram bom desempenho aqui dentro." "E o que você percebeu?" "Que eu deixei passar profissionais valiosos por seguir um padrão muito restrito." Ela levantou o olhar. "Inclusive você." Esperei em silêncio. "Preciso te perguntar algo", disse ela. "Quando você estruturou tudo isso, a sua intenção sempre foi mudar a forma como avaliamos talento?" Pensei antes de responder. "Quando você descartou minha experiência naquele momento, não foi apenas uma decisão individual. Foi reflexo de um sistema que ignora certos tipos de competência. Meu objetivo nunca foi provar que você estava errada. Foi evitar que esse tipo de erro continuasse acontecendo." Filomena assentiu lentamente. "Pedi transferência para liderar a divisão da Ásia-Pacífico", disse ela. "Mas antes de sair, queria que você soubesse que agora entendo o que você estava tentando construir." Quando ela se levantou, eu a chamei. A excelência pode aparecer de muitas formas, inclusive na capacidade de rever decisões. Ela esboçou um leve sorriso. Talvez essa seja a habilidade mais importante de todas. 2 anos após a criação da Prism, o que começou como uma busca pessoal por reconhecimento, acabou tendo um impacto importante na minha carreira e abriu portas que eu não imaginava. A abordagem de talentos da TGR começou a influenciar parte do setor, e outras empresas passaram a observar esse movimento com mais atenção. Minha resposta nunca foi sobre confronto direto ou exposição. Foi sobre mudar, de forma consistente, um sistema que por muito tempo permitiu que decisões limitadas definissem quem teria oportunidades. Algumas pessoas no mundo corporativo não acreditaram em mim no início. Mas com o tempo, os resultados falaram por si. A história mostra que competência, por si só, raramente é suficiente quando inserida em estruturas que não foram feitas para reconhecê-la. A Viva não venceu apenas porque era boa no que fazia, mas porque entendeu que permanecer tentando provar valor dentro de um sistema desalinhado é, muitas vezes, uma estratégia perdedora. O verdadeiro ponto de virada não foi a rejeição, foi a decisão de parar de buscar validação onde ela nunca viria. Existe um momento silencioso em toda a trajetória profissional em que você precisa escolher entre se adaptar para caber ou crescer ao ponto de não precisar mais pedir espaço. E essa escolha, quase sempre, vem acompanhada de risco, solidão e dúvida.
O que diferencia quem avança de quem permanece estagnado não é talento. É a capacidade de interpretar o jogo de forma estratégica, mesmo quando emocionalmente pressionado. Mais do que uma história de superação, isso é um estudo prático sobre posicionamento. A Viva não criou algo do zero por impulso. Ela identificou uma falha estrutural no mercado e construiu uma solução em cima disso. Enquanto muitos insistem em melhorar dentro de sistemas limitados, poucos têm a coragem de questionar se o sistema em si faz sentido. A lição aqui não é acredite em si mesmo. Entenda o ambiente em que você está inserido. Reconhecimento não é apenas sobre mérito, é sobre contexto. Se o contexto não favorece sua entrega, continuar insistindo pode ser apenas desgaste disfarçado de esforço. Saber quando sair, quando reposicionar e quando criar algo próprio é uma habilidade estratégica que define trajetórias. E muitas vezes, o maior erro não é falhar. É permanecer onde seu valor nunca será corretamente interpretado. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Viva, teria tido a frieza estratégica de sair antes? Ou continuaria tentando provar valor dentro de um sistema que já tinha decidido quem você era? E você acha que Filomena realmente aprendeu algo? Ou apenas reconheceu o resultado quando já era impossível ignorar? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre carreira, poder e reconhecimento, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas.